A classe dos artigos de venda agrupa os artigos que têm apenas representação no POS para serem vendidos, mas que não têm qualquer tipo de movimentação de compra nem gerem stock. O objetivo desta classe de artigos é realizar uma produção no momento da venda, em que, por meio de uma ficha técnica, são abatidos ao stock os diversos ingredientes nas quantidades definidas na mesma. O custo da venda deste artigo será sempre apurado pelo somatório de todos os ingredientes e quantidades presentes na sua ficha técnica. Quando acedemos a um destes artigos, podemos facilmente perceber como é simples a sua criação ou edição em StoreSace. Assim, na área principal, temos imediatamente as suas características de definição, onde vemos o código atribuído, e as suas áreas de descrição, sendo que a descrição é o nome atribuído ao artigo, a descrição curta 1, o nome com que ele vai estar representado no POS, e finalmente a descrição curta 2, que surge depois, por exemplo, impressa em notas de encomenda para a cozinha ou para áreas de serviço da loja. A sua classificação pode aqui ser alterada na linha Configuração para qualquer outra das categorias de artigos que temos. Mais abaixo, podem ser definidos outros dados, como sejam a taxa do IVA aplicável, para que na altura da venda este artigo seja já vendido com todos os preços associados. Podemos definir o código de barras que queremos associado a ele, caso tenhamos um leitor associado ao POS para efetuar a venda, e o tipo de código de barras a que nos referimos, para tratamento automático das unidades em que o artigo é vendido. Da mesma forma, podemos acrescentar mais dados, como seja a tipologia. Neste caso, trata-se de um artigo do tipo produto, mas podemos criar outros artigos com outras classificações que nos permitirão, de forma automática, gerir características contabilísticas que serão explicadas em detalhe noutro vídeo. E, por fim, a sua categoria de artigo. Na área de organização, podemos facilmente associar o artigo a uma das famílias, subfamílias ou categorias, incluindo grupos contabilísticos. E, por fim, as unidades com que este artigo vai ser gerido na sua venda, sendo que este artigo é, por exemplo, vendido apenas na unidade mais básica. Diversas características dos artigos são compiladas de forma automática na área de cabeçalho, onde podemos visualizar indicadores importantes acerca da sua valorização, como sejam o seu último preço de custo, o preço de custo médio, o PVP implementado e o Food Cost teórico, mediante a conjugação destes indicadores. O indicador de preço de custo médio é interativo e, como tal, traz-nos de forma imediata uma representação gráfica do comportamento deste artigo ao longo do tempo, para que possam ser analisadas características do mesmo. Na tabulação relativa ao POS, é onde podemos definir todos os parâmetros sobre como este artigo vai ser carregado no ambiente operacional, com a sua classificação e o local onde é produzido, incluindo parâmetros necessários ao ambiente visual do POS, para que se torne mais fácil visualizar o artigo no ecrã. É também possível definir a ordem em que o queremos posicionar nesse ambiente. Podemos definir o grupo de opções que nos remete para informações adicionais que sejam definidas para este artigo, como seja, por exemplo, uma tosta mista sem manteiga. A área de incidência do POS remete tudo o que vai ser sincronizado com o posto de venda, sendo que é em StoreSace que tudo é parametrizado. A área de propriedades é onde definimos características adicionais do artigo, como sejam agrupamentos e códigos contabilísticos, pesos e validades, que podem ser posteriormente impressas em etiquetas para acompanhar o produto no momento da venda. A ficha técnica é um elemento fundamental na gestão de artigos de venda. Sendo um artigo de venda um artigo que foi produzido a partir de matérias-primas, a ficha técnica é a descrição de todos os ingredientes que o compõem e que são necessários à sua manufatura. Assim, quando é lançado em venda um artigo destes, os componentes constantes da sua ficha técnica e respectivas quantidades serão abatidas ao stock que a elas correspondem. Na ficha técnica, podemos definir quais os componentes que a integram, quais as quantidades para cada unidade, de onde provêm na ordem de famílias, as suas unidades básicas e até a taxa de desperdício das mesmas, se for aplicável. Em qualquer momento na ficha técnica do artigo, podemos aditar a mesma, adicionando ou removendo componentes. Neste caso, imaginemos que queremos adicionar à sua ficha técnica o artigo manteiga. Basta clicar em adicionar e na janela que surge,
procurar o artigo que queremos incluir na ficha técnica, incluindo as quantidades que vamos usar na elaboração, a sua taxa de desperdício, se for aplicável, e a unidade de referência, sabendo assim que a quantidade que indicarmos que usamos é retirada nessa proporção. Na componente gráfica, temos a distribuição desses artigos em termos de preços de custo, tanto o último como o médio. Os constituintes mais não são do que a informação de outros artigos onde este artigo de venda é incluído enquanto constituinte. Este pode fazer parte da ficha técnica de outro artigo de venda ou pode estar incluído no menu, sendo que em qualquer dos casos, a quando da venda do artigo a que este nosso artigo está associado, tanto o seu valor como os componentes da ficha técnica são abatidos em tempo real. Em preços, definimos o valor aplicável ao artigo, que é baseado em tabelas de PVP. Indo ao detalhe do preço anunciado, podemos perceber que podemos, para além do preço normal, estabelecer outros preços para serviços distintos que incluam este artigo, bem como diferentes taxas de IVA, que se aplicam de forma diferente conforme o local onde o vendamos. Na tab Info, encontramos uma área descritiva onde podemos definir uma descrição pormenorizada, caso este item seja colocado, por exemplo, num website, onde esta informação mais detalhada pode ser lida pelo cliente. Podemos também definir os ingredientes que o constituem, bem como a informação nutricional detalhada, que podem então depois ser, por exemplo, imprimidas em etiquetas que acompanham o artigo no momento da venda. Todos estes campos são editáveis e parametrizáveis, como se de um editor de texto se tratasse, para que o layout possa tornar-se organizado e atrativo. De seguida, podemos indicar e definir em lojas, onde o artigo está disponível, sendo que podem ser lançadas datas de início ou de fim para a venda deste artigo, que são automaticamente aplicadas no POS nas datas indicadas.